Quem é o Deus de Moisés, tão vingativo e tão rude? Ele pode ter sido governador de outro orbe e veio com o povo hebreu? O texto que a gente observa dentro da Torá, ele não tem uma sublimidade constante. Existem momentos dentro da Torá que os ensinamentos são de uma sublimidade maravilhosa, como, por exemplo, o capítulo 19 do livro de Levíticos, onde estão vários mandamentos de maneira mais expressiva, do versículo 5 até o 19, falando para a gente não guardar mágoa, não guardar ódio, para a gente perdoar as pessoas, para que a gente não coloque tropeço na frente do cego, que a gente não amaldiçoe o surdo, que a gente não cobre juros da pessoa que a gente empresta dinheiro. Isso é judeu, tá? Que a gente não pode ter uma conduta violenta, que a gente evite andar com as pessoas que são mexeriqueiras. E o último desses versículos, que é o 19, diz: não guardarás ódio do teu irmão no teu coração, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que pode ser mais fantástico do que esse ponto? Só que está na Torá. Isso não está no Novo Testamento, isso é da Torá. E existem outros momentos em que, dentro da Torá, o Deus de Israel diz assim: mas o que ele estava fazendo? Ele estava coletando graveto no sábado? Sim, ele foi coletar, mas ele não pode trabalhar no sábado. Ele desobedeceu a minha lei, ele vai ter que ser morto. E manda matar o cara. Então, há momentos em que você vê uma grande sublimidade nos ensinamentos trazidos, e outro que você se espanta, do que nos remete ao pensamento que não era só um, tinha mais de um. Então, parece ser entidades diferentes trabalhando junto com esse povo. E pode ter acontecido também que Moisés, querendo dar autoridade para as suas palavras, atribuiu como se fosse um ordenamento de Deus aquilo que era a vontade dele, para que ele pudesse ter mais força no que dizia, ao invés de dizer assim: olha, eu acho que tem que ser desse jeito, ele diz assim: o Senhor me disse que tem que ser assim. Então, geralmente, as ordenações mais duras, elas estão dentro desse cenário. Então, pode ter sido uma posição relacionada com Moisés. Então, respondendo à sua pergunta, quem era o Deus de Moisés? Um espírito, não era Deus, e certamente também não era Jesus, pela forma como ele se comunicava com as pessoas. Uma entidade que se apresentou para comandar o povo pelo deserto e que pode Moisés ter atribuído a si mesmo a autoria de determinadas instruções, ou pode ser que era um conjunto de espíritos, ora um mais evoluído, ora um menos, trazendo informações. E isso é muito interessante para que nós aprendamos com isso a nunca baixar a guarda nas nossas casas espíritas. Estar sempre atento. Recebi várias mensagens de uma entidade e elas sempre são alinhadas com o pensamento do Cristo. Aí ela começa a trazer uns pensamentos estranhos, que a gente tem que parar de aceitar pessoas de outras religiões, que a gente tem que ser duro com as pessoas. Pode desconfiar que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, estejamos atentos, porque a todo momento o crivo da razão deve ser utilizado em todas as comunicações de todos os médiums, porque mesmo um médium tido como um médium confiável, ele pode ter sido vítima de um processo de mistificação em que uma entidade tentou enganá-lo. Isso é plenamente possível. Tem dúvida? Encosta. Tem tanta mensagem que a gente não precisa se abraçar com aquilo que a gente tem dúvida. A gente fica com aquilo que está de acordo com o ensinamento de Jesus. Espírito que traz coisa muito reveladora, quero falar para vocês que a gente tem 12 encarnações, cada uma num signo diferente, e o último signo que a gente encarna é o signo de Escorpião, principalmente aqueles que nasceram em 12 de novembro, que é o meu aniversário. E se o espírito começar a dizer isso, desconfia que tem uma coisa errada. Desconfie, tá? A gente tem que sempre olhar que os espíritos, eles procuram dar orientações gerais e nunca jogam pessoas contra pessoas e não estimulam o ódio. Veja o último parágrafo do Livro dos Espíritos, onde diz: os bons espíritos jamais estimularam o mal,
jamais instigaram o assassínio ou a violência. E para quem está hoje vivendo polarização política, nunca estimularam o ódio entre os partidos. Se alguém odeia alguém, abra seu olho, porque está nas garras de quem não é bom espírito.